Por linhas tortas, hoje com António Matos da Fonseca. António, muito boa noite. Boa noite. E já estávamos com saudades das nossas conversas aqui no Por Linhas Tortas. É verdade. E por isso hoje passamos em revista aquilo que foi 2013. Estamos a chegar ao final do ano e é sempre boa altura para fazermos aqui retrospectivas. Quando se fala em retrospectivas, habitualmente nós falamos em coisas boas e coisas más. E como hoje me tinha lançado esse repto, eu estava a trabalhar na clínica, então fiz um exercício que foi perguntar à maior parte das pessoas que trabalham comigo e a alguns amigos o que é que eles achavam que tinha havido de positivo durante o ano de 2013 e de negativo. E é curioso que as respostas foram quase todas iguais no que diz respeito àquilo que foi negativo. Em relação ao positivo, a maior parte das pessoas responderam também praticamente o mesmo, que foi que não sabiam exatamente o que é que tinha acontecido. Mas isso é muito português de também, positivo. Não é nada. Não, as coisas positivas que aconteceram foi na vida das pessoas, de cada um. Agora, na vida coletiva do país, aquilo de positivo que aconteceu neste país, este ano, o que é que foi? Pergunto eu. Foi desemprego? Foi cortes nos salários? Foi cortes, por exemplo, nos salários, nas pensões dos reformados? Foi cortes na saúde? Foi cortes em tudo, porque, na verdade, durante o ano 2013, uma vez mais, nós não conseguimos ver nenhum tipo de medida estruturante neste país. Em particular, naquela que falamos mais, que foi a saúde, mas também nas outras, foi exatamente a mesma coisa. A mim, o que me faz muita confusão é realmente esta inércia que têm os governantes deste país de não serem capazes de sair dessa ideia fixa de que o mais importante que o país tem é de pagar a sua dívida e não conseguirem encontrar maneira nenhuma de promover algum tipo de riqueza para que os cidadãos possam ter mais qualquer coisa, possam viver de alguma maneira melhor. Por isso, se nós pensarmos no ano 2013 em termos de sucessos no país, poderemos apontar alguns sucessos desportivos, talvez seja um dos campos em que o país tenha tido mais sucessos desportivos. Pela primeira vez numa data de anos, o Benfica e o Sporting estão à frente do Porto. Eu não quero comentar esse tipo de situações futebolísticas, realmente, porque, em primeiro lugar, porque eu sou mulher, por exemplo. Não é isso, é que porque são situações anómalas, não é? Sobretudo o facto do Sporting estar à frente do campeonato ao fim de 20 e não sei quantos anos é anómalo, mas eu é uma quero boa dizer, notícia. Mas que é uma boa notícia para os sportinguistas e para os simpatizantes do Sporting. É alguma surpresa para os outros milhões de portugueses que são do Benfica e com certeza que é também uma estupefação para aqueles que são os zangados adeptos do Porto nesta altura. Mas eu quero dizer que a nível futebolístico o nosso país está bem. Noutras modalidades também. Tivemos pela primeira vez alguém a entrar naquele ranking famoso dos tenistas mundiais, tivemos grandes êxitos com alguns corredores portugueses, tivemos grandes êxitos no hóquei, no futebol de salão e noutras modalidades, e é claro que nestas situações corre sempre o risco de ser injusto por não se falar daqueles que também tiveram grandes sucessos no desporto português. E em particular pelo facto também de, mais uma vez, a nossa seleção nos ter obrigado a sofrer até ao último momento, mas ter-nos dado a grande alegria de conseguir ir ao Mundial e, sem dúvida, frisando a grande capacidade, a extraordinária capacidade que tem aquele que, para mim, é o melhor jogador do mundo, que é o Cristiano Ronaldo. Extraordinário, uma coisa realmente fora de vulgar, uma coisa que talvez só tenha tido paralelo neste país quando apareceu um dia um senhor chamado Eusébio da Silva Ferreira. Por acaso também era do Benfica, mas só por acaso. Por acaso também era do Benfica. Portanto, nos pontos altos, e olhando para 2013, temos o Cristiano Ronaldo, que há 2 semanas o país parou a agradecer a Cristiano Ronaldo as poucas alegrias que aconteceram este ano. Mas é isso mesmo. E mais pontos positivos? Não os houve? Não, olha, uma das coisas que não existe no país é obra pública, pelo menos que se veja. Aquelas obras que se fazem são pequenas obras, que habitualmente são obras mais camarárias do que propriamente obras estruturantes, como a construção de alguma coisa que tenha algum tipo de impacto depois na vida pública. Vê-se que o país está a esse nível completamente parado. Durante o verão tivemos aquilo que sazonalmente acontece,
até com uma baixa do desemprego, artificial, diga-se de passagem, com o turismo, com alguma parca construção civil e com aquilo também que habitualmente se recorre no verão, que são todos aqueles indivíduos que têm e que encontram emprego na agricultura. Pode-se dizer foi positivo porque dessa maneira poder-se-á dizer que o país baixou durante o terceiro trimestre do ano passado o desemprego. E nós não nos podemos esquecer que começámos o ano a pensar que vamos chegar ao fim do ano com um desemprego da ordem dos 17,4% e que para isso acontecer, neste momento tem que haver uma grande catástrofe, porque conseguimos passar agora no terceiro trimestre para 15,6% e por isso estamos muito longe dos 17,4%. Agora, o problema não é o facto de nós termos conseguido baixar o desemprego em Portugal, é como é que o emprego baixou em Portugal. É muito mais importante analisar isso. É que realmente chega-se à conclusão que um dos padecimentos grandes que houve neste país e continuará a haver é a hemorragia de cidadãos que parte para o estrangeiro à procura de outra oportunidade. E isso é extremamente preocupante. Estamos a falar da ordem dos 120 mil portugueses que todos os anos procuram empregos noutras paragens e não podemos deixar de ter em conta que desses 120 mil cidadãos, a maior parte deles só encontra emprego no estrangeiro porque são, de alguma maneira, cidadãos com diferenciação profissional. O que quer dizer que estamos a formar no nosso país indivíduos com licenciaturas das quais o país não vai tirar nenhum proveito. E lá fora, António, coisas boas e coisas más. Este foi um ano cheio de acontecimentos. Tivemos um Papa novo, tivemos a reeleição de Barack Obama, tivemos entendimentos entre republicanos e democratas que não se entendiam, tivemos eleições na Alemanha, voltou a ganhar a chanceler alemã. E lá fora, quando olha para 2013, a que é que esteve atento pelo bom e pelo mau? Estive atento a tudo isso que referiu, em particular a eleição do Papa. Parece-me que foi um marco muito importante no mundo das igrejas, porque penso que este Papa vai ter um papel muito importante. Apesar de ser argentino? Não, e o facto de ser argentino, com certeza, que lhe aumenta essa qualidade, porque o argentino tem sempre uma habilidade muito grande para negociar, tem todo um estilo próprio e uma alegria contagiante, até que lhe vem muito do italianismo que contém e que eu penso que o Papa aproveita da melhor forma. E parece-me que é realmente um indivíduo empenhado em reformar, quer dizer, em mudar para melhor. E por isso, para mim, que não sou católico, tenho que ter em conta que o facto de hoje no mundo haver um Papa como este que existe agora, o Papa Francisco, é extremamente positivo, porque não podemos esquecer que muitos, e talvez os mais importantes conflitos que existem no mundo, são sempre conflitos com origem religiosa. E por isso é necessário que alguém saiba, de alguma maneira, equilibrar as coisas. Nos factos importantes também, quero referir o facto de ter mudado o presidente do Irão. E o facto de ter mudado o presidente do Irão abriu, de alguma maneira, uma porta para que o diálogo com os Estados Unidos, em particular, pudesse ter lugar. E parece-me que, por aquilo que já vimos, começa a haver algum entendimento. E eu acho que, a esse nível, é muito importante também que essas duas potências se possam entender. Realmente temos que lamentar a reeleição da chanceler Merkel na Alemanha. Eu, pelo menos, lamento profundamente que ela tenha sido reeleita, porque ela realmente acaba por ser o vírus, de alguma maneira, que está por detrás desta grande doença que a Europa neste momento apresenta. E as suas políticas realmente são extremamente virais para a Europa. E por isso, lamento profundamente. Em relação ao Obama, acho que o mais aliciante é pensar na possibilidade de haver um Obamacare. Nos Estados Unidos é extraordinariamente difícil implementar aquilo que poderá, de alguma maneira, ser um serviço nacional de saúde de pequena escala. Não existe esse tipo de solidariedade como aquele que nós
gostaríamos que existisse sempre no nosso país, com um Serviço Nacional de Saúde amplo e gratuito. E eu espero que Obama possa ultrapassar isso e que os seus planos relativamente à saúde nos Estados Unidos possam realmente ter uma resposta no futuro positiva, porque a população, e sobretudo a população mais pobre, assim o necessita. Quero dizer que, voltando a Portugal, talvez aquilo que de mais importante tenha acontecido nestes últimos tempos em Portugal é exatamente o relançamento de alguma coisa que muitas vezes neste país fica adormecido, que é a solidariedade. E não nos podemos esquecer que, com toda esta crise, realmente não tem havido crise de solidariedade dos portugueses para com os portugueses. Isso viu-se, sobretudo, nestes últimos dias, com os 40 mil voluntários que participaram nestas ações de recolha de bens e de alimentos do Banco Alimentar contra a Fome. Não nos podemos esquecer da importância que têm organizações como o Banco Alimentar, como a AMI, como a Caritas, por exemplo, e no sentido de ajudar os indivíduos que mais carentes estão e, por outro lado, também fazer aqui um pequeno paralelo para mostrarmos realmente como, no nosso país, o Governo é muito pouco solidário, tendo em conta que, por exemplo, os reformados que este mês deveriam receber o seu subsídio de Natal, o vão receber em duodécimos, tendo em conta que, exatamente, esses reformados são aqueles que, nesta época do ano, vão ter maiores necessidades económicas, não só porque a maior parte deles têm netos a quem gostariam de dar uma prenda, e não vão poder, muitos deles, fazer isso, porque não nos podemos esquecer que mais de 60% da população reformada portuguesa recebe menos de 425 euros, o que realmente mostra que eles nunca vão poder ter possibilidades de fazer isso, mas também porque nesta época é quando eles gastam mais dinheiro em medicamentos por causa do frio e das doenças inerentes ao frio. Então, isso é profundamente lamentável. António, para a semana falamos das notas de esperança para 2014. Valha-nos isso. António, até para a semana. António Matos da Fonseca, no Por Linhas Tortas, um olhar em retrospectiva para 2013. Para a semana a mais. Até lá.